Eu sou Elisa Friolf Garcia e eu sou professora de História da América Colonial na Universidade Federal Fluminense, mais conhecida como UF. Lá eu ofereço disciplinas na graduação e na pós-graduação sobre temas americanistas e também oriento alunos interessados em desenvolver pesquisas sobre os povos nativos em situação colonial. E hoje eu vou falar para vocês da minha atual pesquisa em andamento, que é sobre as relações entre as mulheres nativas e os homens europeus na costa atlântica da América do Sul no século XVI. E por falar em Atlântico, é justamente nessa perspectiva que eu gosto de pensar essas primeiras relações. Porque muitos desses homens europeus que chegavam na costa na condição de náufragos degradados, eles sobreviviam justamente porque eles se inseriam nas sociedades locais através de relações com essas mulheres. E depois, quando eles retornavam à Europa, o capital adquirido através dessas relações projetava esses sujeitos naquele ambiente e oferecia uma série de conhecimentos fundamentais para a continuidade dessas expedições ultramarinas, para o estabelecimento dos primeiros núcleos coloniais na costa e para expedições em direção ao interior do continente. E alguns exemplos nos ajudam a entender melhor esse processo. Um desses exemplos é o Henrique Montes, que é um sujeito que chega na América na expedição do Juan Díaz de Solís. Ele sobrevive na América justamente através das relações com os povos nativos. E quando ele retorna para a Europa na expedição do Sebastião Caboto, ele leva consigo duas mulheres nativas. Essas mulheres vivem com ele por algum tempo na Península Ibérica e quando ele depois futuramente retorna ao Brasil na expedição do Martim Afonso de Souza, ele deixa essas mulheres na Península Ibérica, uma na Espanha e outra em Portugal. E a projeção que ele consegue naquele contexto se dá justamente pelos conhecimentos que ele adquiriu através das relações com essas mulheres. Os conhecimentos linguísticos, os conhecimentos geográficos e também os conhecimentos dos costumes locais. E um outro exemplo que também nos ajuda a pensar isso não só numa perspectiva atlântica, mas também numa perspectiva global, literalmente, é o do João Carvalho. O João Carvalho, ele era um dos pilotos do Fernão de Magalhães. Antes dele ser piloto do Fernão de Magalhães, ele havia vivido 4 anos na costa do Brasil como um degredado. Ele foi deixado na costa do Brasil pela nau Bretoa. Ele se envolveu lá numa confusão, parece que dizem que ele roubou, e acabou sendo deixado e se estabeleceu também nas sociedades locais através de relações com as mulheres nativas e teve pelo menos um filho. E quando a expedição do Fernão de Magalhães chega à porta, na Baía de Guanabara, em dezembro de 1519, ele então volta ao grupo no qual ele tinha vivido. Ele reencontra o seu filho, que então tem 7 anos, esse menino é chamado de Ninhito na documentação do período, e é evidente que ele então reencontra vários conhecidos que recepcionam bem a expedição, porque, enfim, conhecem o João Carvalho e porque ele tinha família aqui na Baía de Guanabara. E quando então ele deixa a expedição, segue rumo ao sul, ele leva consigo o seu filho. Então, quer dizer, é um bom exemplo para a gente pensar como os conhecimentos, as relações que esses sujeitos estabeleceram através dos contatos com mulheres e da sua inserção em famílias locais, eles foram fundamentais no próprio processo de construção da expansão ultramarina. E são justamente esses relacionamentos que vão futuramente embasar os primeiros núcleos coloniais. Agora, esses núcleos, eles vão crescer muito sobre espaços onde já funcionava um intenso comércio colonial, onde as mulheres também desempenhavam um papel importante.
Então, quer dizer, nas primeiras décadas do século XVI, era muito comum europeus que viviam nas aldeias nativas, tá? Ali casados com mulheres indígenas e seguindo as regras locais. Tá? E esses comerciantes, né, tanto os comerciantes que viviam na costa, como aqueles que frequentavam esses espaços, né, nós sabemos que era um momento de um comércio intenso, digamos assim, de pau-brasil, nessa prática que a gente conhece como escambo. Tá? Mas, na verdade, outros produtos eram importantes nessas práticas, tá? Dentre eles os animais domesticados, tá? Com muito destaque nesse período para papagaios, que eram a sensação da Europa renascentista naquele momento, tá? Mas também de macacos. E esse era um tipo de comércio que com muita frequência era desempenhado pelas mulheres nativas, tá? Desde o processo de domesticação desses animais, né, que eram recolhidos ainda filhotes e domesticados então pelas mulheres, mas também no comércio desses animais com os comerciantes europeus. Tá? Então existem referências textuais sobre isso, esses comércios estão em mapas do período, né? E, curiosamente, esse tipo de comércio chegou a definir o que se pensava da mulher brasileira, né? Ou seja, a mulher brasileira apresentada como alguém que vende papagaios e macacos aos estrangeiros. Tá? E aí, no segundo momento, quando Portugal decide estabelecer núcleos coloniais na costa do Brasil, essas relações vão de novo se mostrar uma base fundamental para esse projeto colonial, tá? Porque esse projeto colonial ele vai ser bem sucedido onde já existem relações sedimentadas entre alguns portugueses e as mulheres locais. Tá? Um dos grandes exemplos disso é a própria ocupação de São Paulo, que é viabilizada pela presença naquele espaço do João Ramalho, dentre outros europeus, que estão ali praticando um comércio colonial muito baseado na venda de escravos. Tá? Quer dizer, o Porto de São Vicente, antes da Vila de São Vicente ser fundada pelo Martim Afonso de Souza em 1532, ele já estava operando e ele era conhecido como o Porto dos Escravos. Tá? E é evidente que os escravos que a gente está falando nesse momento são escravos nativos que eram enviados para a Europa. Tá? Quer dizer, a gente está falando antes de qualquer iniciativa efetivamente econômica europeia aqui. Tá? Então, os escravos eram enviados para fora. Então, o próprio Martim Afonso de Souza, quando ele consegue fundar um núcleo colonial, que é São Vicente, né, ele funda justamente porque já tem ali um comércio funcionando e um comércio baseado nas relações que um punhado de europeus consegue estabelecer com os povos nativos do Planalto Paulista. Tá? E uma situação bastante parecida vai acontecer na Bahia, tá? Onde a bem conhecida atuação do Caramuru, né, do Diogo Álvares, da sua relação com a Catarina Paraguaçu, né, demonstra também como essas relações já existentes entre homens europeus e mulheres nativas foram, em grande medida, a base para esses primeiros núcleos coloniais. Tá? E essa é uma questão que já foi trabalhada pela nossa historiografia, tá? Mas muitas vezes foi trabalhada pela nossa historiografia a partir de uma perspectiva demasiado nacionalista ou, inclusive, desconsiderando a agência das mulheres ou a agência dos povos nativos como um todo nesse processo. Tá? E nos últimos anos, esse tema da relação entre as mulheres nativas com os homens europeus na construção dos impérios coloniais foi bastante renovada. Tá?
E essa renovação na historiografia, e lá no final do vídeo eu coloquei uma bibliografia para quem estiver interessado em saber mais sobre esse tema, né? Enfim, essa historiografia, ela conseguiu assinalar como essas relações tinham muito mais uma lógica global e colonial do que propriamente aspectos relacionados ao caráter ou ao modo de ser ou às dinâmicas locais, fossem europeias, portuguesas, espanholas, fossem indígenas, tupis, guaranis, né? Não significa que esses aspectos não sejam importantes para a gente entender essas relações, mas significa que a gente deve ir além disso, né? A gente tem que tentar entender como foi, em grande medida, o contexto colonial que gerou essas relações e foi o contexto colonial que se amparou, né, nos povos nativos, ou em parte deles, né, nos anos formativos das sociedades coloniais, onde parte desses grupos locais se associou aos europeus e participou em alguma medida da construção desses impérios. E essas alianças se deram a partir da relação desses homens europeus com as mulheres nativas. Agora, esse é um tema também presente não apenas na nossa historiografia, mas na nossa memória. Então, quer dizer, algumas dessas mulheres que foram figuras aí consideradas importantes para a construção desses primeiros núcleos coloniais estão nas ruas, literalmente como nome de ruas importantes nas nossas cidades, estão em estátuas no Brasil, estátuas em Portugal, né? E existe toda uma memória sobre esse passado. E aí é bastante importante a gente entender também as relações entre o presente e o passado e em que medida a gente está atravessando um momento onde a gente está repensando esse passado colonial, tá? E qual é o lugar dessas estátuas e qual é o lugar dessas memórias na nossa sociedade e na nossa historiografia. E nesse sentido é que se apresenta muito pertinente pensar o lugar dessas mulheres, e rever aí essa bibliografia, em certo sentido, tão estigmatizada, digamos assim, sobre esse tema. E por que não colocar essas mulheres indígenas, na medida do possível, no centro das investigações historiográficas? Então eu deixo como dica, né, para vocês essa bibliografia que eu comentei anteriormente, né, que é uma bibliografia onde eu separei alguns dos trabalhos que mais impulsionaram o desenvolvimento desse campo numa perspectiva global, né, envolvendo aí América do Sul, América Central, América do Norte, Índia e outros espaços ultramarinos. E mais especificamente aqui para o nosso tema na América do Sul, né, e no Brasil, onde a gente está falando aqui, eu gostaria de destacar um trabalho que foi bastante inovador nesse sentido, que foi o livro do João Azevedo Fernandes, que chama De Cunhã a Mameluca, que é um trabalho que ele escreveu no início do século XXI, numa época em que no Brasil ninguém pesquisava o tema das mulheres indígenas. Então ele foi muito inovador nesse sentido e é um trabalho que está disponível online para quem tiver interesse. E deixo também como dica de leitura o meu capítulo num livro que eu organizei junto com a minha colega aqui da UF, a professora Georgina Santos, que chama Mulheres do Mundo Atlântico. O livro também está disponível para ser acessado online, o e-book. E também, quem quiser saber mais, pode vir à UF acompanhar as minhas aulas ou então pode me seguir nas redes sociais. Obrigada!